Oi, gente, muito boa tarde, bom dia e boa noite para quem vai estar chegando aqui depois, né, para assistir essa live maravilhosa. Olha, o tema que nós vamos abordar é como exercitar a mansidão. E eu convidei uma pessoa muito especial que super entende desse assunto, que é a mentora de mulheres, coach Jane Michele. Ela já está entrando aqui, já chamo ela. E eu quero contar com a colaboração de vocês, já quero que vocês encaminhem essa live para suas amigas. Esse conteúdo que nós vamos falar aqui hoje é mais voltado para mulher. Mas é importante também se tiver homens aqui assistindo, porque aí vai entender um pouco mais, né? Você sabe, gente, que outro dia eu comprei um livro voltado para mulher que se chama Ser Forte. E aí eu vi outro dia meu filho lendo o livro, e aí ele falou assim: mãe, é muito importante a gente ler esse livro, porque a gente começa a entender um pouco mais a mulher e a força do que ela precisa, né? E como a gente poder lidar. Eu falei, nossa, que bacana. Por isso que eu acho que é sempre importante o homem também buscar entender os assuntos que a mulher precisa. E é muito legal. Então esse conteúdo de hoje nós vamos falar sobre mansidão. Como ser mais mansa, né? Isso, a mansidão, ela está dentro de nós, mas precisa exercitar, sabia? Porque o dia a dia é uma luta, gente. É uma batalha todos os dias. Então, se a gente deixar o piloto automático dominar, comandar, a gente não vai ser manso. Então, a mansidão, ela precisa ser exercitada. Então, eu convidei a minha amiga, que ela é coach, mentora, e ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto para nós, tá bom? Então, eu vou chamar ela aqui. Aê! Oiê! Que bom ter você aqui. Nossa, vai ser hoje o estouro, hein? Muito prazer, obrigada pela participação, por você aceitar o meu convite. Eu acho que esse assunto é de extrema importância para nós mulheres, a cada vez mais entendemos, praticar, né, que é a mansidão. E muito obrigada, só tenho a agradecer mesmo, estou muito feliz por você estar aqui. O prazer é todo meu. Eu que agradeço pelo convite. Eu me sinto muito honrada. Quando você propôs o tema, eu fiquei aqui pensando, por que eu, né? Por que eu? E aí, analisando aqui toda a minha história, todo o início, a minha trajetória, assim, eu entendo o trabalhar de Deus e mansidão, ela se encaixou aqui assim, na minha vida como uma luva, como uma luva. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que todo mundo que está aí, que vai ouvir agora ou que vai ouvir depois, vai fazer muito sentido. Eu também acho. Sim, para quem não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua vida com Deus, quanto um pouquinho do que você caminhou até aqui para a gente poder entrar nesse tema. Bom, Vanessa, eu sou Jane Michele e antes de qualquer coisa, antes mesmo do meu nome, eu sou filha, filha de um Deus Todo-Poderoso, fui criada à imagem e semelhança dele. Ao longo da minha infância, eu tive essa identidade distorcida, né? Eu venho de pais que tiveram uma trajetória, um relacionamento, um casamento assim, um casamento destruído, um casamento de violência. Eu passei fase da minha vida onde eu também fui violenta, agressiva, brigona. E quando eu me casei, eu sabia que meu casamento só ia dar certo quando eu trouxesse Deus para dentro do meu casamento, mas eu não entendia como trazer Deus, né? E hoje, como Master Coach, mentora de mulheres, formada, né? Há 3 anos e meio que eu sou formada, eu entendo do poder das crenças. O nosso cérebro ele é formado, né? Do 0 aos 12 anos e de 12 anos até a idade que eu e você nós estamos hoje. Em alguns momentos nós somos controlados por essas crenças. Então eu me vi controlada, repetindo todos esses padrões do meu pai, da minha mãe, de como eles se tratavam, e assim eu tratava o meu marido, mas eu sentia já Deus falando dentro de mim, porque ele habita dentro de nós, falando comigo que só ia dar certo quando eu colocasse ele dentro do meu casamento, e eu entrei nessa busca, mas era uma busca distorcida, né? Eu aprendi muita coisa distorcida. O primeiro aprendizado que eu tive distorcidamente, e eu vou te explicar como era o meu casamento antes, né? A minha mãe sempre foi o braço forte da casa, era ela quem direcionava o meu pai. Se não fosse a minha mãe, a gente passava necessidade. Então, a minha mãe é quem dominava, é como se ela fosse o homem da relação. E eu me caso sendo quem? O homem da relação. Né? Então, eu mandava no meu marido, eu dizia o que tinha que fazer, eu conduzia ali aquele casamento e aí me converti. Encontrei Jesus.
E disseram para mim, dentro de uma determinada igreja, que a mulher ela tem que ser submissa ao homem. Só que essa submissão, ela abre um contexto assim imenso, gigantesco, né? Ela dá pano para manga, como dizia minha mãe. Sim. E eu entendi que essa submissão era eu deixar esse marido mandar. E, como toda autoridade, em alguns momentos sem treinamento, sem inteligência emocional, isso sobe a cabeça de autoridade do lar, ele passa a ser um ditador do lar. Né? A mandar e desmandar. Mas não é esse o propósito de Deus. E aí, um belo dia, já fazendo os meus cursos, já estudando, buscando, porque eu fui direcionada a esse curso. Sabe, Vanessa, um dia eu falei assim, Deus, eu tô cansada, eu só quero um trabalho, que eu trabalho bonito, ainda falando do Senhor, né? E fui direcionada ao coach e aprendi qual é o verdadeiro significado da submissão. Que submissão é andar sobre a mesma missão. E aí, estudando a Bíblia, em Gênesis fala da criação de Eva, né? Que Eva foi tirada da costela de Adão. A costela está no meio do corpo do homem, para andar lado a lado, nem à frente, nem atrás, nem acima, nem abaixo. E isso foi o meu divisor de águas. Eu entendi o meu papel, eu entendi quem eu sou, eu entendi a minha identidade. E desde que eu entendi isso, eu comecei a me comportar como tal. Né? Eu não sou a filha do meu esposo, eu não sou a irmã, eu não sou a mãe dele, eu sou a esposa. Então, aquela esposa que servia a comida lá no pratinho, olha, tá faltando. Não, eu sou esposa. Quer ser a mãe, esse era o papel da mãe, a gente tende a confundir, né? Eu busco um marido semelhante ao meu pai, assim como ele buscou uma esposa semelhante à mãe. Padrões. Né? Porque são padrões, dentro do contexto do coach, a gente fala também em vícios emocionais, que a gente se acostuma àquela figura ali do pai, da mãe, a gente tende a buscar, e a energia contrária, né? Então, a mulher, ela se espelha no pai, o homem se espelha na mãe, e a gente tende a atrair essa energia oposta, no caso, a energia masculina. E então, eu comecei a me posicionar, né? Eu abri mão na minha adolescência, porque eu engravidei aos 19 anos, de estudar, de trabalhar, para me dedicar 100% ao meu lar. E eu achava que eu tinha nascido exclusivamente para ser mãe, né, para cuidar, para amar, mas ainda faltava algo dentro de mim, que é isso que eu estou te falando, que estava relacionado à minha identidade, a quem eu era, ao propósito, ao que eu vim fazer nessa terra. E aí, a partir do momento que eu entro nessa busca, eu começo a entender quem eu era, trazer para a minha identidade essas características, né, todas essas características relacionadas à imagem e semelhança de Deus mesmo. E aí eu começo a me formar. E aí hoje eu me vejo uma mulher. Então eu passei, hoje eu tenho 36 anos, eu passei no tempo, né, esse tempo todo, desde que eu fui mãe, aos 19, eu já achava que eu era adulta. Um caminhar, eu comecei a engatinhar ali, engatinhando. Hoje eu me sinto mulher. Hoje eu me sinto uma mulher preparada, né? Não só para estar aqui falando com você, mas também para conduzir outras mulheres a passar por isso. Lembrando que eu fui treinada para ser assim, né? Para pensar, para ter uma identidade distorcida, porque lá quando eu apanhava na infância, ou quando eu via aquelas brigas, Vanessa, do meu pai e da minha mãe, eu ouvia, por exemplo, que eu não ia dar em nada, que eu não servia para nada, né? Porque no meio de todo aquele conflito, quem eu era? Eu não era nada. Muitas das vezes... Totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Muitas das vezes era eu o pivô das brigas. Sabe quando? Porque, e aí eu posso falar que é o nosso próprio cérebro que conduz isso. Tava tudo em paz, mas eu já estava habituado, eu já gostava de receber essa química, né? Que é na questão do cérebro, sobre a briga, aquela emoção, aquela que eles estavam parados, eu causava tudo isso. Eu causava as brigas, né? Porque eu já estava acostumada. E aí, eu me vejo mãe aos 19 anos, com um casamento destruído, mesmo eu realizando o meu sonho, porque eu sonhava em ser mãe, Vanessa, desde os meus 5 anos de idade. Era o meu sonho. Quando você perguntava assim, Jane, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser mãe. Então, eu estava ali realizada, sabe? Com meu marido, com os meus filhos, mas ainda assim faltava alguma coisa. O que faltava, Vanessa? Faltava essa conexão com Deus, faltava eu me achar dentro de mim, formar essa identidade e começar a agir como de fato quem Deus me fez para ser. Olha só que coisa mais maravilhosa. Olha, realmente, né, essa questão de crenças,
como isso abala muitas de nós. E eu falo assim que eu converso também com muitas mulheres. Eu acho que o ponto crucial, assim, a chave para virar a tua vida é você reconhecer. É você parar, assim, um tempo na sua vida e falar assim, peraí, o que eu tô fazendo, né? Quem sou eu? E você começar a comparar e ver as histórias familiares que você tem, tudo que você viveu com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, para ver se aquilo não está se repetindo na sua vida. Então eu acho que esse ponto, né, esse ponto de você se reconhecer é a grande chave, a virada para você buscar ajuda, porque sozinha também você não consegue não, né, Jane? Sozinha é impossível você conseguir dar esse levante na sua vida, falar, opa, peraí, tá tudo errado, deixa eu começar agora, deixa eu mudar tudo, deixa eu fazer a faxina aqui em casa, porque nós somos da casa, né? Deixa eu organizar, colocar as coisas no lugar. Então, é realmente buscar ajuda, mas o primeiro passo é reconhecer, que é esse passo que você teve de reconhecer todos os vícios que já tinha, né, na sua geração e você estava praticando ali na sua própria que você construiu. E ao mesmo tempo que eu fazia, ao mesmo tempo que eu praticava, eu me via repetindo frases para o meu marido que a minha mãe falava para o meu pai, mesmo que eu falasse, aquilo me doía. Tipo, era algo que você não falava naturalmente. Sabe quando você faz um elogio, que você sente prazer em fazer? Eu falava, mas eu sentia dor. E a dor, assim como a doença, assim como a angústia, todo sentimento negativo, ele é uma sinalização para você de que algo não está bem na sua vida, de que algo precisa mudar. Então, se você hoje está passando por um momento onde você está vivendo, né, e está vivendo por viver, ou está angustiado, tem esse sentimento, é o seu start. Algo precisa de mudar. E é o que você acabou de falar, Vanessa. Quando você não sabe o que precisa de mudar, e por que a maioria das pessoas não sabe? Esse é o ponto-chave, assim. Porque aprenderam, né? Então, quando a criança nasce, você tem filho, você sabe. É um livro em branco. Eles aprendem a sorrir porque veem você sorrindo, eles aprendem a falar porque veem você falando, né? E os pais, ele têm essa responsabilidade sobre a vida dos filhos, a ensiná-los a escrever a história da própria vida. Mas nós não somos perfeitos. Né? Então, os meus pais não me ensinaram da melhor maneira, porque também não tiveram a oportunidade de aprender da melhor maneira. Sim. Então, toda referência, tudo que era certo que eu sei através dos olhos dele. E à medida que isso começou a me incomodar aqui na minha vida adulta, o que eu fiz? Eu fui buscar. Vanessa, tem uma expressão que sempre definiu a minha vida assim. Eu sempre me chamei de camaleão. Eu me adequava de acordo com a situação. Se eu estava ali no meu casamento e algo não estava bom, eu mudava, opa, né? Se fazer assim não dá certo, então eu vou fazer de outra forma. Assim que fui testando. Isso mesmo antes de trabalhar com inteligência emocional, antes de ser mentora. Eu só não mexia, eu só não fazia diferente se estivesse ganhando. É aquele famoso ditado, né? Você só não mexe em time que tá ganhando, você só mexe em time que tá perdendo. Então, se tá ganhando, tá tudo certo. Né? É maravilhoso você poder ter esse autoconhecimento e começar a tratar tudo aquilo que está errado, começar a arrumar, organizar a casa, né? E vamos falar sobre a mansidão? O que na sua visão é a mansidão? Aqui em Gálatas, eu tô com a Bíblia para pegar uma colinha aqui. Em Gálatas, está lá no capítulo 5, o versículo é o 22, ela fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A mansidão, ela é fruto da presença do Espírito Santo. E nessa minha busca, eu fui também aprender sobre Deus, como ele se manifestava. E o interessante de falar é que a gente aprende, claro, através do ser humano. Mas quando eu falo de identidade, a minha digital é completamente diferente da sua. Sim. Então eu vou falar de mansidão, eu vou falar das minhas experiências, estimulando você a buscar as suas experiências, porque Deus, ele não vai fazer da mesma maneira com a gente. E se eu falar para você, Vanessa, que ele vai fazer da mesma maneira, eu estou padronizando Deus, ele não tem padrão. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Né? Cada uma ele é personalizado. Exatamente. A Bíblia fala que nós somos feitos de maneira exclusiva, né? Como um vaso na mão do olheiro. Então, ele nos fez de maneira personalizada. Então, para mim, a mansidão, ela é fruto da presença dele. Lembrando que, de todos esses itens que a gente falou que fazem parte desse fruto,
todos eles, sem a inteligência emocional, sem o domínio próprio, né, que a Bíblia fala em Gênesis, que quando ele criou o homem, ele deu a ele o domínio sobre todas as coisas, através, né, da fala, das suas atitudes. Então, sem inteligência emocional, a gente não adquire esses outros itens do parte do fruto. A gente não adquire, por exemplo, a mansidão. A mansidão é um esvaziar-se de si, é deixar Deus ser soberano na sua vida, ele atuar de maneira onipotente mesmo, deixar ele ser Deus na sua vida. A gente tende, Vanessa, a trazer o controle para as nossas mãos, né? Você como mãe, por exemplo, você está acostumada a dizer para o seu filho, faça isso, faça aquilo, né? No seu trabalho, quando está sob seu comando. Mas no dia a dia, no seu relacionamento com Deus, a gente não diz para Deus o que ele tem para fazer. A gente age como filha dele. E eu passei dentro dessa minha busca, há 1 ano e meio atrás, eu tive um chamado dele, né, para ministrar para mulheres, para mentorar mulheres. E a minha primeira mentoria foi mulheres com autoridade. Eu entregava poderes para essas mulheres. O poder da mansidão, por exemplo, que é um poder. E aí eu questionava ele assim, ó, Deus, mas como que eu vou entregar poder, né? Esse poder ele é entregue para alguém que já tem entendimento. E quando essa mulher não tem entendimento? E aí ele trouxe no meu coração ensinar a ser filha, que é abrir mão de tudo aquilo que você aprendeu e entregar esse controle na mão dele. E dizer a ele, Senhor, o meu pensamento é seu, o meu sentimento é seu, então vem habitar em mim. Nós temos, Vanessa, de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Pensamentos desordenados, são muitos pensamentos. E para exercitar a mansidão, não é não pensar em nada, é administrar o seu pensamento. Eu trago na minha mente toda vez que eu estou exercitando isso, porque é um exercício, ele é um exercício diário, ele é dia após dia, que a palavra nos diz que essa misericórdia ela é renovada todas as manhãs. Então eu trago na minha mente quem eu sou. Senhor, eu sou sua filha amada, eu abro mão de tudo que eu sou para fazer aquilo que o Senhor tem para mim. E aí nesse momento eu sou tomada dessa mansidão, eu sou tomada dessa paz, e nesse momento eu me esvazio de mim. Sabe? Mas é algo que é feito todos os dias. E por que o domínio próprio é o mais importante? Porque é através do entendimento que eu decido trazer, né, por exemplo, esse pensamento, me esvaziar para seguir aquilo que é a vontade dele. E não tem como. A Bíblia fala, Vanessa, que em uma casa não pode ter 2 senhores. Então, dentro de mim, não pode ser eu querendo dominar. Porque se eu quiser dominar, Deus se afasta. Então, ou é eu ou é ele. Não tem 2 senhores. É um só Senhor. Eu costumo dizer o seguinte, que o nosso maior inimigo é a nossa alma, é nós mesmos. Porque é uma luta constante entre o espírito, né, e a carne. E a carne. É uma luta, é uma luta, é uma luta. É só pegar um exemplo bem bobo, bem tonto, que é o exemplo de emagrecer. Você quer emagrecer, olha só o teu espírito, você quer emagrecer, você quer ficar bem, saudável, mas aí vem a vontade, aquela ansiedade do cão, e aí você vai lá, abusa tudo, acabou, né? Ou vem a preguiça, aí você não se exercita. Então a gente pode dizer, por exemplo, bem bobinho, essa luta entre a carne e o espírito, porque senão a pessoa pensa assim, elas estão falando muito espiritual. Não, gente, a luta da carne e do espírito é a luta do corpo com a sua alma. É a luta do corpo com a alma. A alma é a mente, é o psique nosso, é onde ficam nossas emoções, onde ficam nossos sentimentos, nossos pensamentos. É a alma. A alma é aquela que vai querer comandar o teu espírito. E se você não tomar um cuidado muito grande, você é comandado. O seu espírito fica ali bem pequenininho, né? Então, por isso que de manhã, vou falar bem rapidinho para a gente continuar, eu sempre estou postando aqui meus devocionais, né? E eu vejo que muitas pessoas gostam, né? E tem dias que eu não publico pela correria, e aí me manda um recadinho, cadê o devocional de hoje? Qual foi a palavra de hoje? Compartilha, né? E eu vejo que isso faz muito sentido para as pessoas. E eu falo, gente, se eu não parar todos os dias para alimentar o meu espírito, eu não consigo ter condições psicológicas para viver o dia. Porque a minha mente, a gente vive numa pressão diária. A gente, né, nós como mulheres, vivemos uma pressão diária, cheio de afazeres.
com a vida profissional, com a vida de casa, com a vida de esposa ou de filha, né? Que tem pessoas aqui que não são casadas, mas aquela correria da família, que se você cuidar do bem mais precioso, que é o teu espírito, que é aquele fôlego de vida que Deus te deu, o Criador te deu. Então, entendeu? Que sentido faz a vida se você não tiver com o teu espírito alinhado? Se o seu espírito não estiver alinhado, você fica levando bordoado o dia inteiro. Quando você vê, às vezes nem chegou na metade da tarde, você fala assim, meu Deus, esse dia poderia ter acabado já faz tempo, tô cansado, não aguento mais, tô estressado, tô irritado. Não. Eu sei que essa realidade condiz com muitas. Então, por que se alimentar de manhã com uma palavra bíblica? Por que parar um pouquinho, orar, se conectar? Aí a pessoa fala, mas como orar? É um bate-papo tão simples, porque Deus está aí, né, do teu ladinho, o Espírito Santo habita em você. É só você fechar os olhos e falar o que você está sentindo, pedir o que você precisa pro dia, né? Deus gosta de ouvir o nosso pedido, apesar que Ele já sabe antes da gente pedir, mas Ele gosta, porque Ele é Pai. Fala a verdade, a gente como mãe, né? Quando a gente sabe que o filho quer um negocinho ali e tal, mas você não gosta, você não espera ele vir pedir para você. Então, e atender dá uma emoção maravilhosa para a gente enquanto ser humano, né? A gente espera, né? Então eu fico pensando que Deus, Ele também espera. Ele fica nos esperando. O Pai, Ele fica nos esperando para falar. E para ouvir a voz dele, é você buscar ali no teu secreto, no teu silêncio. Então, gente, o devocional, eu acabei falando aqui um pouco até mais, é justamente esse momento. Você para, você fala, não tenho tempo. Acorde 10 minutos antes. Você vai ter o tempo que você precisa. Que é o tempo melhor do seu dia. Vai ser esse que vai ser com o seu Pai, com o seu Criador, quem te deu o fôlego de vida. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? É se conectar de manhã. Tem dias que você não vai pedir nada. E tem dias que você só vai agradecer. Mas tem dias que você vai sentar e só vai pedir. Não é? E tem dias que você só vai sentar e chorar. Porque a gente tem angústia, a gente tem tristeza, a gente tem situações para serem resolvidas. E tem situações que são mal resolvidas, que é só Deus para intermediar e para resolver para nós. Então, esse momento da manhã, de alimentar o teu espírito, é justamente para você aguentar o dia a dia. Não deixar a sua identidade ser distorcida. Porque se você não se alimenta, durante o dia você recebe um monte de informação e você já está ali, ó, né, vagamente. E aí você vai acabar fazendo o automático e o que tua mente vai mandar você fazer. E a mente nunca é um bom conselho. O conselho é do espírito. Porque a mente só vai, né? Não é verdade? Ó, dentro de você existe o bem e o mal e vence aquele que você alimenta. Alimenta. A neurociência diz que o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginado. Uhum. Né? Então, quando eu quero trabalhar crenças, essa reprogramação de crenças, tá? Aqui nas minhas mulheres, aqui nas minhas clientes, o que eu faço? Eu traço um novo cronograma, um novo estilo de vida para ela e ela tem que seguir aquilo até que pelo prazo de 21 dias, porque são 21 dias para haver uma reprogramação, para criar um novo hábito. Uhum. E elas têm que fazer diariamente. Para quê? Dando comando, dando estímulo para o seu cérebro. Vai vencer aquilo que você alimentar. Existe um canal neural já criado. Lembra que eu disse que é do 0 aos 12 anos de idade? Então agora eu vou criar um novo canal. Mas esse velho canal, Vanessa, eu pedi tanto a Deus, falei, Deus, esse canal podia tanto murchar. Né? Mas, na verdade, acontece isso se você não alimentar. Mas o canal já está lá. O velho e o novo está dentro de você e você decide o que alimentar. E é todos os dias. É uma decisão todos os dias. E tem uma outra coisa que eu queria só comentar referente ao devocional. Eu, enquanto filha, você, enquanto filho, nós não temos o poder de mudar o outro e nem mesmo a nós mesmos. Sim. Mas quando eu entro em oração, eu preparo o ambiente, eu solto o controle e falo, o Senhor é Deus na minha vida. Então eu preparo o ambiente para que o Espírito Santo venha conduzir e transformar da maneira com que ele precisa que seja transformado. Porque você nasceu com um propósito. E esse propósito, você querendo ou não querendo, ele vai se cumprir na sua vida. Às vezes de uma maneira leve, porque você está caminhando para que isso aconteça, e às vezes de uma maneira dolorosa. Porque nós tendemos a aprender com a dor. A gente só se levanta quando a gente cai, né, Vanessa? A gente só se levanta quando cai. Sim. E o propósito, ele vai chegar até você. Tá. Então, por isso que é mais fácil logo buscar em Deus qual é o propósito e começar a agir, né? Porque
Vai ficar patinando até Exatamente. quando? Não é? Até quando? Até quando vai ficar patinando? Até quando você vai ser dominada? Até quando você vai ficar dormindo, perdendo tempo? Né? Nós somos individuais. Eu acho que muitas pessoas acabam usando outras como muleta, né? E na verdade nós somos individuais. Deus nos criou únicas, únicas, cada um com o seu plano, com o seu propósito, é tudo personalizadinho. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Só vocês pararem, buscarem nele para descobrir, porque ele fala com a gente. Fala. E assim, ó, se você quer aprender a orar, e é uma coisa que eu tive que aprender também. Eu Verdade. acho Como muito que você válido falar ensinaria a disso. pessoa? Vamos lá. Ó, se você é filha de um Deus Todo-Poderoso, porque essa era a missão de Jesus, né? O véu foi rasgado, o que impedia você de ter acesso a Deus foi quebrado. Sim. Então Jesus veio para te devolver esse acesso a Deus. E quando Jesus vence isso, você se torna co-herdeiro, você se torna filho de Deus. Ele devolve, né? O sacrifício de Jesus devolve a paternidade de Deus para o ser humano. Então, quando eu entro em oração, eu não entro coitada. Se o meu pai é Deus, ele é todo-poderoso, eu sou a imagem e semelhança dele, quem eu sou? Eu sou Deus na terra. Eu também tenho poder. Eu tenho o poder do bem e do mal, né? E eu vou colher de acordo com as minhas atitudes, com a minha plantação também. Então, é muito bom você ter consciência disso, do poder que você carrega sendo filha de Deus. Mas quando eu entro em oração, Vanessa, eu não entro chorando, coitadinha de mim que passei. Senhor, eu vivi tudo isso, mas eu nasci para vencer. Me leva, me condiciona, me coloca com as pessoas, me coloca num lugar que o Senhor vai ser honrado, vai ser glorificado, que o seu sacrifício vai ter valido a pena. Porque na hora que eu fico chorando, na hora que eu fico me lamuriando, Deus, por que aconteceu comigo? Ele tem um propósito. Lembra que a chave está na mão dele, o controle está na mão dele? Eu, como boa filha que sou, eu só tenho que ouvir e obedecer. Eu estava um dia na minha casa, lavando louça, meu filho do lado secando a louça para mim, e eu falei alguma coisa, ele me respondeu. E lembra da minha crença, né? Eu cresci apanhando, me deu uma vontade de torcer o pescoço, e na hora eu clamei, falei, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para fazer ele entender o porquê de obedecer pai e mãe, né? Porque chega essa idade, adolescência, a gente tende a se rebelar mesmo, tende a querer quebrar padrões, tende a não querer fazer igual. Eu fui assim, né? E aí Deus falou assim para mim, fala para ele do porquê que a gente nasce bebê. Por que você nasce um livro em aberto, que é para depender, é para aprender a depender de alguém o tempo todo? Você depende do peito, né, para alimentar, depende da mãe para poder trocar a fralda. E para que Deus põe pai e mãe na nossa vida, Vanessa? Que é para treinar a obediência, o cuidado que ele já vai trazer sobre a nossa vida na fase adulta. Então, você é treinado para obedecer, você é treinado para ser cuidado, só que aí, alguns pais, algumas mães, porque também não tiveram treinamento, ao invés de treinar esses filhos para serem amados, cuidados, treinam ao contrário. E aí você cresce um ser humano doído, dolorido, que não quer depender de ninguém, que não quer orgulhoso, que não precisa de cuidado de ninguém, que quer estar distante de todo mundo. Mas, mesmo ele tendo sido treinado para isso, mesmo essa mulher, eu, né, passei por essa fase, dentro de mim tinha dor. Eu não estava vivendo a minha verdadeira essência, a minha verdadeira identidade. Então, lembra que eu falei que a dor é um sinal, é uma sinalização de que algo precisa de mudar, um novo precisa de entrar, um novo conhecimento. E assim foi, né? Então, hoje, falar para mulheres, ensinar a ser filha, é um presente de Deus, assim, me faz crescer dia após dia. Você não tem noção o quanto eu estou honrada aqui, sentindo a presença dele aqui na condução, em cada palavra. Ai, estou maravilhada. Muito obrigada por isso. Né? Eu tenho muito que agradecer. É muito bom. A gente, eu costumo sempre falar para os meus filhos assim, eu falo para eles direto. Eu falo assim, olha, quando você acordar, você começa a semear logo que você acorda. Semeia de manhã, semeia na hora do almoço, semeia à tarde, semeia à noite. Vai semeando. A gente não sabe em qual desses períodos que você semeou que você vai receber o fruto. Eu falo isso para eles. E aí outro dia meu filho, ele falou assim, mãe, você vê, né? É só semeando mesmo, né? Fiz tal coisa de manhã, agora à tarde eu recebi e falei, tá vendo?
Então, é o ensinamento, é muito importante. É muito importante você. Essa questão de mãe e filhos, né? Eu vejo que a Bíblia fala assim, que o filho presta atenção no que sua mãe ensina, no que sua mãe fala, né? Fala muito a questão da mulher, de ensinar os filhos. E é de extrema importância, gente. Vocês, mulheres que estão aqui, busquem em Deus como ensinar a fé para os teus filhos. Porque eu sei que muitas não sabem nem o que é, sabe? O que é a Bíblia, ou nunca leu uma passagem bíblica para o seu filho, nunca apresentou, pelo menos, o livro de Provérbios, que é puro ensinamento, né? Podia, pelo menos, focar naquele livro e depois, aos pouquinhos, você vai aumentando, mas busque ensinar os teus filhos a terem fé, porque na vida vai precisar em qualquer momento, ou ali na escola, ou andando de ônibus, ou andando de carro, ou numa balada, ou em qualquer situação, se eles não estiverem com a fé fervendo no coração deles, eles vão passar puro. E Deus, ele deixa muito claro que isso é papel da mulher, é da mulher ensinar. E infelizmente muitas mulheres não ensinam essa educação cristã para o filho. Não é de religiosidade não, tá, gente? Não, cada um tem a sua. É exercitar a fé, exercitar o que Deus ele mandou a gente fazer. Por que a mulher veio para... Por que a Eva... Ó, se a gente for entrar nisso, não vamos entrar que a gente marca outra live. Mas tem muito assunto. É muito assunto. Mas o mais importante, e eu acho muito interessante essa sua mentoria de Sou Filha, né? De como ensinar a ser filha, porque muitas de nós não sabemos o nosso papel aqui na Terra. Você sabe que eu demorei 30 anos para saber o meu papel de mulher? Porque a minha família, ela tem uma religião e tal, mas nunca foi me ensinado isso. E depois que eu casei, que eu fui buscar, que eu fui entender, e de verdade, gente, eu só sei de verdade há 5 anos que é o papel, qual é o papel da mulher. Há 5 anos, é muito recente ainda, né? Porque é tantos papéis, não é papéis, mas é tantas funções, são tantas funções. É você reprogramar a tua mente. Pronto, saiu a palavra. É uma reprogramação da mente, porque você, na juventude, entende uma coisa, e quando você casa e tem filhos, é outra realidade e é outra realidade. Então, hoje, por exemplo, eu sempre falo para minha filha o papel dela, quais são as funções dela como mulher, independente se o outro pensa ao contrário ou não. Ela tem que ser obediente a Deus, que é o que ele mandou e deixou para ela, que é para mim. Pronto. E ponto final. O problema é a gente fazer, esperar reconhecimento, criar expectativa e se frustrar e acabar e parar por ali mesmo. Então a gente tem que fazer pensando que meu pai mandou fazer o quê? É isso e ponto final. Você está sendo obediente ao seu pai, não ao outro, ao ser humano como você, que é falho. Nós somos falhos, né? Então, é muito gostoso falar disso, porque a gente vai falando e vai fluindo, né? Os assuntos, eu creio que para fluir, porque pessoas aqui precisam ouvir, né? Que nós temos aqui para transbordar, que é muita coisa, né? Mas fala para mim, assim, quais exercícios, como exercitar a mansidão? Ou primeiro falar, assim, quais os comportamentos de uma mulher, exemplos que uma mulher precisa para aderir à mansidão? Olha, para mim, diariamente. Quando eu entro em oração, eu faço muito a questão da respiração, sabe? De focar na minha respiração. Porque quando você está concentrada no ar que entra, no ar que sai, você está pensando naquilo e você não está pensando em tudo que você tem que pensar. Verdade. Tá? Eu coloco uma música bem calma para me induzir nesse sentimento e eu vou trazendo como se fossem mantras, você repetindo, né? Quem eu sou, quem eu nasci para ser. Por que isso? É igual você falou, nas multifunções nossas de mulheres, não é tudo que você vai fazer que vai dar certo. Não é tudo. Mas quando não dá certo, não quer dizer que eu sou falha. Porque nós somos falhas. Não quer dizer que eu não sirvo para nada. De repente, é uma sinalização. Esse não é para você. Não é para isso que eu te fiz. Ou melhor, você vai usar essa queda agora só como aprendizado. O controle está nas mãos de Deus. Então, eu não posso atribuir todos os erros, as falhas do mundo para mim. Até mesmo enquanto mãe, Vanessa, eu tive que aprender que os meus filhos têm que viver as experiências deles, têm que cair para poder adquirir as experiências, para aprender a levantar.
Então, eu como mãe, eu sou só exemplo. Então, enquanto eu estou nesse meu momento aqui, eu canalizo toda a minha atenção em quem eu sou, reforçando a minha identidade. Eu sou mansa. Apesar de eu ser criada com agressividade, eu sou mansa, porque eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, que é manso e humilde de coração. E aí, nessa fala, o que eu estou fazendo? Eu estou dando comando para o meu cérebro. Lembra que eu disse que ele não distingue o que é real do que é imaginado? Ele acredita na historinha que eu conto. Então, eu estou contando para ele quem eu sou. Eu estou dizendo para o meu cérebro que eu sou mansa. E daqui um pouquinho, dentro desse período de tempo, eu repetindo isso simultaneamente, né? Diariamente, ele vai me ensinar a me comportar mansamente. Para essa historinha, quando eu comecei isso, quando eu fiz isso a primeira vez, eu falo, gente, mas isso é ridículo. Que é ridículo, mas quem não faz o que é ridículo não se aproxima do extraordinário. Deus não te chamou para ser o melhor nessa terra. Deus não chama a gente para fazer o melhor, Ele te chama para ser quem é você. E aí me traz à mente a história de Raabe, que era uma prostituta. Por que Deus pega uma prostituta e muda, né, a história de vida dela? Porque Ele quer provar nessa história dela que o passado não importa. Acabou. O que você aprendeu, a sua programação, como seu pai, sua mãe foi, como seus avós foram, te trouxeram até aqui, até o momento de agora. Mas é agora que você vai determinar aquilo que você quer ser no seu futuro. É agora que você toma uma decisão. E essa é a diferença entre o cérebro de um ser humano adulto e uma criança. É o poder da decisão, sabe? É o poder da decisão. E isso é agir como quem Deus fez para ser. Isso é agir como filha. O meu Deus é todo poderoso e eu tenho vários poderes. O poder da decisão, o poder da mansidão. Quando eu entro declarando os meus poderes, Vanessa, é o seu devocional. Você faz escrevendo, cura, né? Eu faço. É cura. E é cura diária. Todo dia é uma cura. Todo dia é uma cura. Só que prestar atenção em como você tá. Olha, que isso é um divisor de águas, tá? Você tá falando, de repente você tá calmo e fala, ai, não mudou nada na minha vida, mas começa a se atentar a como você chegou no momento de oração. O milagre, ele acontece ali, quando ele transforma o seu coração. Sai daquela agitação e você começa a estar na mansidão, né? A habitar essa mansidão dentro de você. A gente tende a ser ingrato, sabe? A gente tende a ingratidão, né? Porque é algo da carne, lembra? Você mesmo falou da luta entre a carne e o espírito. A carne é ingrata. Então é importante quando você entrar nisso também, nesse momento de oração, você se atentar a como você está. E na hora que você acessar essa mansidão, você começar a agradecer por ela. Porque ela te pertence. Ela é a sua herança do Senhor. Está ao acesso da sua decisão. É verdade. E eu vou dizer uma coisa, que ser mansa é ser uma mulher sábia. E uma mulher sábia, porque as pessoas falam assim, mas podem ter falado, mas você não sabe a vida que eu levo, ou fulano aqui, ou Beltrano ali. O fruto está dentro de você. Você só precisa fazer o quê? Exercitar essa habilidade que Deus te deu de ser mansa. É um exercício, gente. E o exercício, ele vem da força de Deus, não é sua nem minha. A gente nunca vai ser forte. A gente sempre vai ser forte porque Deus nos faz forte. Não é? A força não é nossa, porque nós somos muito fraquinhos. Nossa, imagina, uma balinha a gente cai, pá! Né? Uma briguinha, uma discussão, um estouro em casa, você já te derruba, te deixa estressado, nervoso, você quebra o pau e acabou. Mas se tudo isso acontece, e se você se fortaleceu lá quando você acordou, abriu o olho pro mundo, você vai exercitar a mansidão. Você vai fazer igual a Jane falou aqui, ó, vai respirar fundo e vai lembrar que você é mansa. E quando você lembra que você é mansa, você é forte. Você acessa a mansidão. Exatamente, você acessa. Porque é tudo questão, é que nem, ó, eu falei pra ela aqui nos bastidores, gente, é o seguinte, que hoje foi um dia muito difícil pra mim. Acordei na luta. Só que tem um momento do dia que eu tive o discernimento de como estava. Porque, é claro, eu fui, fiz meu devocional e começou, mas o dia começou assim, olha, para parar tudo. Aí eu pensei, aí parei um momento, me veio o discernimento. Não, você pode, calma, seja mansa, faça as coisas com calma, agradeça,
não fica brava, não fica chateada, não reclama. E isso é discernimento do espírito, porque se fosse meu, jamais. Eu teria quebrado o pau. Então, a gente tem que exercitar a mansidão, exercitar a força que está em nós, que Deus coloca no nosso espírito. E é muito importante o que você falou. A respiração, ela realmente ela também é uma ferramenta que te livra É uma ferramenta. muita E coisa. assim, não é uma respiração que ela tem que ser profunda, tá? Porque quando ela tá profunda, você dá um comando subconsciente para o seu cérebro de que você está em paz. Quando você respira curto, você dá um comando de que você está em fuga, de que você precisa de responder rápido, de fazer rápido, de comer rápido, pá, 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 tipo uma metralhadora. Então, toda vez que você tá tensa, quem já ouviu aquela historinha assim, ó, conte até 10. Não é o contar, é o respirar. Porque quando você conta, 1, 2, te dá a sensação de que você está lenta, seu cérebro fica lento, você começa a processar mais devagar. Mas conta até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entende? Você está rápida, é o comando, é o fato. E aí falando também sobre essa questão dos problemas, né? Todo mundo tem problema, Vanessa. Eu tenho, você tem, todo mundo tem problema. Quem tem filho, quem tem marido, quem está vivo tem problema. A diferença entre um vencedor e um perdedor, um filho de Deus e um que não é filho de Deus, um que crê em Deus e o que não crê em Deus, é como as pessoas dão sentido a esse problema. Sim. Tem pessoas que choram, tem pessoas que vendem lenço, tem pessoa que usa o problema como um aprendizado, entende? E tem problema que tem pessoa que se entrega o problema e começa a chorar. Então, depende do sentido que você dá. Quer aí uma chave poderosíssima? É tudo que te acontecer. De bom, vai agradecer. E o que não é tão bom, porque tudo é bom. Você tem que colocar na sua mente que você nasceu para ganhar. Ou eu ganho quando eu conquisto, ou eu ganho um aprendizado. Verdade, nossa, e como é maravilhoso, né? Isso também, gente, ser mansa é uma virtude, né? Olha, o fruto do Espírito, ele é composto por 9, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Ele é composto por amor, por alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, a mansidão que nós estamos falando e o domínio próprio. São os 9. E não necessariamente você recebe eles ao mesmo tempo, né? Você não recebe. Todos eles são exercitados, todos são treináveis. E é uma escolha, Vanessa, não tem como... olha só, eu vou falar do amor. Quando eu começo a agradecer, olhar para as coisas que eu já tenho, para aquilo que Deus já fez na minha vida, automaticamente o amor já começa a se manifestar dentro de mim. É um sentimento tão gostoso, é um sentimento... E não é nosso. O amor, ele não pertence ao ser humano. Ele não é um sentimento da carne, ele é algo que é de Deus. E ele se manifesta em você de acordo com os comandos que você vai dando, com as suas decisões ao longo do seu dia. A alegria da mesma forma. Tem um estudo, até quem conduziu esse estudo foi a neurocientista Amy Cuddy, que é dos Estados Unidos, da Califórnia. Ela colocou em salas separadas pessoas sorrindo e pessoas com uma caneta. Agora eu não estou com uma caneta aqui, só forçando o sorriso. Com a caneta, forçando o sorriso. O cérebro reage da mesma maneira. Então, por exemplo, nossa, hoje furou o meu pneu, eu estou com vontade de xingar a Deus e o mundo. Abre um sorriso. Você dá um comando neural. Um pensamento, ele gera um sentimento. Uma atitude sua, uma decisão, um comportamento seu, ele gera um pensamento, que gera um sentimento. Então, quando eu abro um sorriso, o que o meu pensamento vai fazer? Ele vai buscar lá na minha memória algo de bom que me motive a sorrir. Quando isso acontecer, vem um sentimento. Então, tudo é treinável. Tudo é treinável. Então, de todos esses componentes, desse fruto, o principal, para mim, é igual eu falei para você, é o domínio próprio. Porque é você entender que você tem um controle nas suas mãos. Um controle diferente do controle de Deus, né? Que ele controla o mundo, eu controlo só a mim mesma. Então tem essa diferença também, que é muito importante a gente falar. Porque quando você fala de poder, muitas pessoas confundem. Nossa, então agora eu sou Deus, então agora eu não preciso mais de Deus. Não, o controle é menor.
Ó, coloque-se no lugar de filha, o controle é menor. É. Bem menor. Eu costumo dizer que assim, ó, que Deus está no controle, mas quem está no comando somos nós. Nós apenas estamos comandando, mas quem controla é Ele. A gente não controla nada. A gente não tem poder nenhum, né? A gente comanda a nossa vida até mesmo pelo livre-arbítrio, né? Deus, ele é educado, ele respeita as suas decisões. Você que decide se você quer colocar ele no centro da sua vida ou se você quer andar com ele, ou se não, do lado dele, né? Como se fosse um amigo. Não, ele tem que ser o centro. Então, essa dependência, é difícil chegar até aí, né? Até você entender essa dependência. Não é fácil, não. Não é porque não foi fácil para mim, não é fácil. Não é todo dia. É todo dia. É todo dia. Não é todo dia. Mas é possível, é treinável. Você se treina. Uma vez eu ouvi uma pregação que uma pastora falou assim que a fé, ela é como se fosse um músculo. Você precisa exercitar todos os dias. O dia que você não exercitar, ela vai ficar mais fraquinha. Então é um exercício. A gente tem que exercitar todo dia. E eu falava com meus filhos, quando eles eram pequenininhos, para falar a linguagem deles, sabe? Eu falava assim, ó, fé é igual sabonete. Se você não se você não tomar cuidado, vai escorregar das suas mãos. Eu falava assim para meus filhos, a fé é igual sabonete. Não tem nada a ver esse exemplo, né? Mas eles entendiam que era igual sabonete. Se não tomar cuidado, escorrega. Então a gente tem que fazer o quê? Treinar todo dia. Ler a palavra de Deus, porque através da palavra, a fé ali fala, né? Através de ouvir e ler. Então nós temos que ler e ouvir a palavra, senão a gente não vai, ficar forte. E a Bíblia é um exemplo de pessoas como nós, que tinham as suas fragilidades, os seus desafios, as suas qualidades, os seus defeitos também, né? Mas que se superaram. Algumas vencem, no caso de Salomão, ele regride, né? Por quê? Por conta das escolhas, por conta do livre-arbítrio. Então, a Bíblia, a história dela, do início ao fim, ela está treinando o ser humano para fazer escolhas assertivas, né? A gente tem que olhar e ver na palavra de Deus esse incentivo, porque não é só um livro de estudar, é o livro mais vendido, mas ele é um livro ativacional, ele ativa Deus dentro de você, ele ativa esse bem dentro de você, e essa leitura diária, ele trabalha essa programação, né, essa reprogramação diária, por isso tem que ser feito todos os dias, é o melhor livro para se ler. Você sabe que o meu curso todo, o Master Coach todo, está ali no Antigo Testamento, é tudo, todas as ferramentas é tirado de lá. São ensinamentos bíblicos que aí o homem vem, adapta, né, a maneira que se torna, eu não falo nem para venda, mas para treinar pessoas, né? Por que disso? Por que recorrer a um curso ao invés da Bíblia? Porque pessoas foram frustradas com a religião. E aí perdem o interesse. Então, às vezes a leitura da Bíblia, ela não acontece. Eu vou te falar, no meu caso, era uma crença. Eu ouvi dizer que a Bíblia não podia, lá na minha infância. Não, a Bíblia não pode ser lida do início ao fim, como um livro qualquer. A Bíblia, ela era um instrumento de fé e você podia ler na hora da necessidade. E aí, quando eu sento aqui para ler, na hora vem a crença. Opa, não posso ler. E aí eu tenho que decidir se eu vou dar ouvido à crença ou se eu vou vencer essa crença. Então, entende? Que é diário. É diário, todos os dias. E assim é para qualquer circunstância na sua vida. É para a crença de agressão, que é o que eu mencionei aqui mais cedo. É para a crença de vitimismo, que é você se sentir coitadinha, você se sentir vítima. Olha que me ocorre aqui, que eu preciso falar sobre isso. Às vezes uma criança que adoeceu muitas vezes, né, lá na infância, é tida, naquele momento que ela está doente, o pai e a mãe voltam a olhar para ela. E aí começa a cuidar. Eu passei por isso. Eu tive todas as ites, mas era tudo emocional. Era uma maneira também de chamar a atenção dos meus pais. Bronquite, tudo, pneumonia. Eu tive tudo isso na infância. E aí no momento que eu estava doente, o que a minha mãe e meu pai fazia? Olhava para mim com amor, me dava atenção.
Então eu me viciei em ser vítima, em ser coitadinha. Porque na hora que eu sou coitadinha, na hora que dá errado na minha vida, eu vou ser notada. Eu vou ser vista. Mas Deus fala para mim, lá na Bíblia, olha o tanto que é importante ler a Bíblia, que ainda que a sua mãe, ainda que a mãe abandone, amamentando, abandone o filho, eu não abandonarei. Então hoje, né, nessa minha vida, eu precisei de agir como Jesus, Vanessa. Jesus, na passagem dele na Terra, você pode ler lá, ele não se reporta a Maria como mãe e a José como pai. Homem e mulher. A identidade dele não podia estar ligada à mãe da Terra. Porque se ela tivesse ligada, ele ia repetir padrões. E ele não veio aqui repetir padrões, ele veio aqui fazer a vontade de Deus. Ele tinha um propósito. Então, quando eu entendi o que de fato era o propósito de Deus para minha vida, eu tive que reprogramar de uma maneira como Jesus fez. E aí eu falei, Senhor, eu amo a minha mãe, eu honro a vida da minha mãe com todo amor. Meu pai é falecido hoje. Respeito, tenho a maior admiração por ela. Mas eu quero que o seu nome, lá na minha certidão de nascimento, tá lá como pai. Eu quero que a sua genética corra nas minhas veias. E para isso eu tenho que abrir mão do padrão. Né? Então eu tive que trazer isso para minha identidade e alimentar isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, para que essa sensação de vítima deixasse acontecer. Jane, hoje em algum momento você se sente vítima? Hoje não, porque a reprogramação aconteceu, sabe? Houve uma reprogramação. Eu nem me lembro. Eu me lembrei disso agora falando com você. Eu não me lembro disso. Houve uma reprogramação. Então, a reprogramação, ela é real, tá? A neurociência descobriu, tem um mecanismo chamado plasticidade no seu cérebro, que ele te condiciona a isso. Deus, ele é muito perfeito, ele desenhou a gente nos mínimos detalhes e a reprogramação, ela acontece, tá? Então, tem momentos que você luta contra a crença e há momentos em que você foi, de fato, reprogramado, tá? E a reprogramação, ela acontece. Eu gosto muito dessa parte. Eu estudo também essa questão de reprogramação da mente, porque a mente é um computadorzinho, né? A gente precisa ali fazer backup e deletar algumas coisas para poder ter outras novas, né? O exemplo dele, que para mim ele é o coach dos coaches, Jesus, ele não bateu de porta em porta. Jesus, ele não foi atrás dizendo, ei, olha para mim, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não. Jesus, ele estava num lugar, por onde ele ia, o brilho dele, a unção do Senhor, a unção de Deus que estava sobre a vida dele, atraía as pessoas. Então, Jesus era exemplo. E ele nos ensina, o legado que Jesus deixa para mim é ser exemplo. Né? E ser exemplo, Vanessa, não é falar o que as pessoas têm que fazer, é viver aquilo que eu falo. Né? É ser. É ser. Gente, não é fácil não. É uma busca diária, é um treinamento. É um desafio diário. Mas que é possível. É possível. Tudo que você coloca, energia, foco, determinação, você conquista, né? E se você ainda fazer uma coisa melhor, que é o pilar de todas as coisas, orar. Se você orar, pronto. Aí junta a oração, que é sobrenatural, é você pedir o impossível. O possível você vai fazer dentro do seu foco, da sua determinação, dentro da sua boa vontade, não é verdade? Então, não é difícil, mas também não é fácil. Mas depende de você dar os primeiros passos, né? Dê os primeiros passos e peça ajuda para o maior, que tudo vai acontecer dentro dos planos e do tempo dele. É pedir ajuda, porque Deus te capacita diariamente para conquistar. Ele te capacita diariamente para você poder exercer aquilo que ele quer para você. Para ele, na verdade, não para você. E vai ficando bom para você, porque você vai entendendo que o que Deus quer é muito melhor do que o que a gente quer. Né? Então, é muito bom a gente se posicionar como filha e ter a humildade de pedir. Porque pedir é para os humildes, para aqueles que deixam de lá para baixo. O pedir é parte, né? É parte de ser filha, Vanessa. Pedir é parte de ser filha, mas a gente tem que aprender a pedir. Eu não posso pedir repetidamente por algo que ele já fez. Então, tem essa diferença. Sim. Né? Eu não posso pedir por algo que já fez. Então, quando eu tive esse entendimento, eu falava assim, Deus, então, se a sabedoria vem do Senhor, né? Por exemplo, e ela é minha herança, eu quero a sabedoria.
Uhum. É diferente de eu falar, por favor, entende? É diferente de eu pedir. Uhum. Eu só usei a palavra, porque Ele a mesmo. Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para voltar atrás. E uma vez que a palavra é lançada, ela não volta sem surtir o efeito desejado. Então eu usei a palavra e falei, pai, aqui a sua palavra está falando isso, então eu quero. Uhum. Entende? Se é o meu direito, eu quero que é meu direito. Exato. Aí tá. Antes de eu ter o meu direito, eu preciso de aprender algo para eu ter acesso ao direito, né? Seu filho não é simplesmente ele falar para você, mãe, me dá uma moto. Peraí. Ele tem entendimento, ele tem cognição, né, suficiente para controlar uma moto na idade que ele tá? Não, então não. Então, por exemplo, eu quero a moto, eu não tenho esse entendimento de como conduzir a moto, pai, o que eu preciso ter para poder dirigir essa moto? O que eu preciso de aprender, entende? Para ser quem o Senhor me fez para ser. Aí é diferente, aí eu tô como filha mesmo, munida de entendimento, munida de palavra, mas tudo é um processo, é isso que você falou, né? Eu não cheguei nesse nível aqui da noite pro dia, Não. né? Um maratonista, para ele correr a maratona lá de São Silvestre, ele treina 5 anos antes. Mas eu quero dizer para você que, independente da idade que você tá, do nível de entendimento que você tá, você só vai subir um nível a mais, só vai subir um degrau a mais se você quiser, se você buscar, e buscar do jeito certo, na fonte certa, né? Porque existe uma fonte. Vanessa, a gente, nesse anseio por buscar a Deus, a gente acaba ouvindo pessoas erradas, porque elas simplesmente falam o que a gente quer ouvir. Exato. E Deus não fala só o que a gente quer ouvir. E aí você tem o exemplo de Eva. Por que Eva foi corrompida pela serpente, por Satanás se fazendo por serpente? Porque a serpente falou que Eva queria ouvir. E Deus, ele não faz só o que a gente quer, ele não fala só o que quer. Para você ter um sim, você vai ter muitos nãos na sua vida, muitos nãos. Muitos nãos. E o não de Deus, ele tem que ser aceitável. Isso faz parte de entender a diferença de controle e comando. Né? Quando ele está no controle e ele diz não, eu só acato. Mas eu bati de frente muito com Deus. Né? Eu me rebelei contra Deus. E isso é parte, todo ser humano vai fazer isso na vida. E o que não fizer, vai sentir necessidade de fazer. Porque nós somos únicos, nós somos exclusivas, né? E as minhas experiências, infelizmente, não servem para você. É verdade. Elas servem como referência, mas você vai precisar de viver para obter o seu entendimento, a sua verdade, né? O exemplo, os exemplos estão aí, né, pra gente se inspirar nele, né? Quando a gente vê uma pessoa com um nível acima que o nosso, a gente olha e fala assim, o que eu posso aprender, né, com essa pessoa? Porque ela já viveu, ela já passou, então se isso acontecer na minha vida, eu já tenho um exemplo de como agir. E sabe, uma das habilidades para mim muito importante no ser humano é ter um coração ensinável. Então, quando você tem um coração ensinável, tudo que acontece na sua vida, você traz o ensinamento. Você não leva como um martírio, né? Mas você traz como ensino, como lição, para não, de novo, não passar por essa fase de novo. Porque os cenários, enquanto você não aprende, os cenários continuam. Né? Aquela situação continua, só que de cenários diferentes, mas a situação vai continuar. Por que tantas pessoas vivem diversas vezes mesmos erros, só que com cenários diferentes? Porque elas não passaram de nível, porque não entendeu ainda. Então, é uma reflexão para trazer para si, tipo assim, o que é que eu estou repetidamente errando? Sempre dá nessa situação. O cenário mudou, a história, a vivência é outra, mas a liçãozinha está aí, igualzinha. Então a gente tem que buscar nisso e procurar a mudança, né? E se ver que eu não consigo mudar, buscar uma ajuda. É tão bonito a pessoa buscar ajuda, você não acha? Eu acho tão bacana quando alguém fala, eu preciso de ajuda. E você sabe que a transformação só acontece quando a própria pessoa reconhece que precisa de ajuda. Exatamente. Só quando ela primeiro reconhece. Passo, né? Da cura, da transformação. Porque daí ela se abre para receber esse algo novo. E aí ela entende que ela precisa de ajuda. E assim, muitas das pessoas, Vanessa, ela chega no limite da dor. No limite, quando ela está destruída, não só emocionalmente, mas inclusive fisicamente, com doença. Porque nós sabemos que a maioria das doenças hoje, elas têm
origem nas nossas emoções. Então, quando a dor, ela já não consegue mais suportar a dor, é que ela busca ajuda. E aí, é simples, é só pedir ajuda. Na hora que ela abre para ajuda, o céu inteiro se abre. Gente, eu acho que a hora que Deus mais fica feliz é quando um filho dele pede ajuda. E aí eu tenho certeza que ele dá ordem aos anjos dele. E tudo começa a acontecer. Nossa, eu acho lindo, sabe? Eu sou fã das pessoas que são humildes. Nossa, a humildade é uma premiação, eu falo, porque... E ela é exercitável também. Porque o orgulho, você sabe que outro dia eu estava conversando com uma amiga e eu falei que o orgulho ainda é o mal da humanidade. Porque dentro do orgulho vem a vaidade, vem a raiva, vem o poder, vem a prepotência, vem tanta coisa. E a Bíblia fala, né, que o orgulho precede a queda e a humildade a honra. Então eu acho lindo uma pessoa humilde, porque ela sempre vai ser honrada. Ela sempre vai conquistar mais e mais. E o orgulho que eu falo para você que realmente é complicado, eu acho que é um mal que está se operando cada vez mais na humanidade toda. Então, gente, vamos buscar ajuda. Nessa colocação que a gente acabou de falar, o orgulhoso ele está ocupando o lugar de Deus e o humilde o lugar de filho de Deus. Então, tá vendo que é o mesmo cenário, a gente muda as palavras, mas é por isso que ele não está disposto a ouvir ou aprender, porque ele acha que o jeito que ele faz está certo. O jeito que ele aprendeu é o jeito certo, né? Mas é treinável também. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Né? Tudo. A mente está aí, gente, para ser dominada, para ser comandada. Né? Em pensar que a gente não usa nem 5% desse potencial, tá? Verdade. Adorei, gostei demais desse bate-papo nosso. Já passamos de 1 hora aqui, já tem tempos. Mas se deixar a gente fala, né? Porque é maravilhoso falar disso, né? Eu agradeço a Deus por ter a oportunidade, né? De hoje nós temos o canal aqui, as redes sociais, para que a gente possa trazer uma palavra de ânimo, de motivação, de incentivo para as pessoas poderem parar nesse tempo que está aqui conosco a se observar, né? E ver no que elas podem melhorar, o que pode ser transformado. E se não, reconhecer e buscar ajuda. Então esse é o nosso propósito, gente. A gente está aqui realmente para poder ajudá-las de alguma forma. E se fez sentido essa live para vocês, compartilhem com as amigas. É importante que as suas amigas recebam o que você recebeu aqui, né? Então assim a gente vai estar ajudando mais e mais pessoas, todas nós juntas, unidas e seguindo o mesmo propósito de comunicar, de levar, né, a transformação, impactar as pessoas, porque as pessoas precisam de conhecimento e todo conhecimento é libertador. Todo conhecimento. Meu amor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Antes de encerrar, eu gostaria que você orasse para nós, né? Para Deus abrir a mente, rasgar aí a venda dos olhos para que as pessoas possam se enxergar, né? Se reconhecerem. E vamos mais para frente aí trazer mais um tema para a gente poder falar, porque o que tem de tema são muitos, maravilhosos, né? Que a gente domina. Eu vou fazer uma oração agora e eu quero que você se baseie nela mais como um exemplo mesmo, tá? De oração, você que está assistindo, mais um exemplo de oração, um exemplo de orar. Eu quero dizer para você que uma oração ela não tem regra, ela é muito daquilo que você está sentindo no momento, é muito daquilo que você está vivendo no momento, e a minha oração é sobre o que eu estou vivendo nesse momento, né? Então é só para te incentivar mesmo a fazer da mesma maneira. Deus, ele habita em nós, então nós já estamos na presença dele. Não há lugar para onde eu vá, que você vá, que ele vai se afastar de você. Né? Ele pagou um alto preço por nós. Ele conquistou o seu coração, o seu interior. Foi conquistado, e a gente dá muito mais valor naquilo que a gente compra do que daquilo que a gente ganha, né? Então ele conquistou, foi conquistado com muito sacrifício. Então nós já estamos na presença dele, como nós já estamos na sua presença, Pai, eu quero te agradecer por tudo que aqui falamos, por tudo que aqui aprendemos. Eu clamo ao Senhor de todo o meu coração que cada uma das palavras que eu professei, que a Vanessa professou, ao entrar em contato com o ouvido das pessoas que ouviram, que estão participando aqui, ou daquelas que vão ouvir depois, que ela entre como um fogo, sabe, Senhor? Que venha transformar a vida, que venha queimar em nome de Jesus
as velhas crenças, queimar aquilo que limita, aquilo que impede, abrir espaço para o novo, um novo onde o Senhor reine, um novo onde o Senhor está no controle o tempo todo. Eu entrego aqui, né, nós finalizamos aqui, dando honra e glória ao Senhor, e eu espero que essa oração, assim como toda a live, ela, quando for queimada, que a palavra do Senhor nos diz que é queimada como incenso a oração, quando o Senhor sentir esse aroma, o seu coração sente de alegria, e o Senhor derrame força sobre nós, porque a palavra do Senhor nos diz, né, Vanessa, que a alegria do Senhor é a nossa força. E que essa força se estenda sobre a sua vida, Vanessa. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue fazendo esse trabalho, influenciando e direcionando mulheres que através da sua palavra, através do seu cuidado, através do seu exemplo, né, busquem a dignidade, entendam que é possível, tá, passar por essa transformação e abençoar também a vida de quem já assistiu, quem está aqui e quem ainda vai assistir, e receba um renovo, tá, uma força para continuar essa jornada, que essa jornada só para quando Deus recolhe a sua vida. Nós estamos aqui na vida, na terra, só de passagem. Nada é nosso, tudo é de Deus. A única coisa que é seu é aquilo que você aprende. Então nós estamos aqui para aprender e evoluir, porque um dia a gente vai para lá, para junto dele, onde a paz reina, onde o amor reina, onde todos esses frutos aqui, né, que a gente mencionou aqui, que é fruto da presença do Espírito Santo, reinam lá. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe muito cada dia mais. Amém, amém. Vamos fazer uma foto? Vou colocar aqui. Vamos. Prepara o print aí, gente. Quem gostou, printa agora, quando a gente for dar o sorriso, e marca a gente aqui nas redes sociais pra gente repostar, né? Então vamos lá, peraí, deixa eu conectar aqui no meu negocinho, vamos ver se dá certo. Ai, eu nunca fiz isso, tá, gente? Então, tenha um pouquinho de paciência. Aqui. Aê! Beijo, meu amor. Deus beijo, muito obrigada. Te cubra de bênçãos, que Ele te proteja, te ilumina, te dê paz, saúde e muita, muita sabedoria. Tá bom? Eu recebo tudo, viu? Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada.